trabalha com cinema aqui em Salvador desde 1995. São quase 20 anos já trabalhando com cinema e passando por quase todas as etapas do cinema. Nos anos 90 era muito mais difícil a gente trabalhar com cinema no Brasil, de uma maneira geral. Era até vergonhoso falar em determinado momento que você trabalhava com cinema. As pessoas perguntavam, você mexe com cinema? Mas assim, eu não tinha nenhuma outra área realmente de interesse, eu queria trabalhar com cinema. E eu comecei a fazer isso de fato, eu comecei pela crítica. Eu fundei um jornal chamado Coisa de Cinema, que chegou a circular em 5 estados, 5 capitais do Brasil. Depois eu coordenei um site, eu fui editor de um site também do Coisa de Cinema. Comecei um festival de cinema aqui em Salvador, o Panorama Internacional Coisa de Cinema, que existe desde 2002. Desde 2006 eu passei a realizar filmes também, e no fazer filmes também, eu faço um pouco de tudo. Eu percebi que eu tinha que fazer um pouco de tudo também, e que me agrada isso. Então, juntamente com Marília Hughes, a gente dirigiu, produziu, escreveu roteiros e montou 6 curtas-metragens que foram premiados aqui no Brasil, fora do Brasil também. E nós estamos finalizando nosso primeiro longa-metragem, que se chama Depois da Chuva. Basicamente, bom, pelo menos na minha vida profissional, esse é o Cláudio Marques dentro do cinema. As políticas audiovisuais aqui na Bahia, eu acho que tem caminhos muito interessantes que estão sendo traçados. Elas têm sido constantemente aprimoradas. Agora ainda há bastante a fazer, né? Tem muito ainda o que a gente fazer. Inclusive, eu acho que o principal é seduzir. A gente tem que seduzir através de políticas públicas também essa nova geração que está chegando. Eu tenho uma sensação de que os jovens, de uma maneira geral, não estão tão empolgados e seduzidos para fazer cinema na Bahia. Isso passa muito pelas expectativas muito pequenas, muito baixas, em termos de vida profissional. Eu tenho visto em outros estados brasileiros, a gente tem encontrado mais jovens interessados, entusiasmados com o cinema, fazer o cinema, e sem ter uma perspectiva, mesmo sem ter uma perspectiva imediata de recurso, mas isso passa por políticas públicas que têm sido bem pensadas nesse sentido. A gente não tem no Brasil um mercado estabelecido. Então, o papel da iniciativa privada realmente é mínimo em termos de produção. Se o Estado de uma hora para outra resolve sair, realmente a gente não tem mais produção. A gente não tem produção porque a gente tem um público muito pequeno e muito voltado a filmes já muito estabelecidos. Isso não é um problema apenas brasileiro, isso acontece no mundo todo. O grande público está cada vez mais reacionário, cada vez mais conservador, em termos de buscar alguns poucos filmes. Então, em termos de produção, é muito pouco. Então, a iniciativa privada entra sempre quando tem uma lei, quando está amparada na lei de renúncia fiscal, de uma maneira geral. A iniciativa privada está muito presente na distribuição e na exibição, sobretudo na exibição. Na verdade, você praticamente não tem o Estado mais como um grande agente da exibição no Brasil. Daí acaba tendo uma estranheza engraçada, porque de um lado a gente tem os cineastas que recebem o dinheiro do Estado para fazer seus filmes e tem que prestar conta, claro, tem um compromisso com a qualidade, até com a continuidade de suas carreiras também. Mas de uma maneira geral, se o filme der público ou não der público, eles não vão ser penalizados ou ganhar os lucros por isso, digamos assim. Eles já entram em relação a ter prejuízos tranquilo, enquanto que os donos do cinema não. Eles dependem muito que os filmes funcionem para o público. Para mim é muito importante passar por todas essas etapas do cinema, que são realmente muitas e são muito complexas, para poder entender como funciona o sistema de uma maneira geral. E eu acho que isso é muito saudável para que a gente possa buscar os melhores caminhos, na verdade, as melhores soluções para que esse mercado, ou para que
para que os filmes, de uma maneira geral, eles circulem bem e eles cheguem de fato ao público. Em 1998, o antigo Cine Glauber tinha fechado as portas e eu tinha ficado bastante triste, na verdade não apenas por ele, mas pela série de cinemas de rua que estavam fechando aqui em Salvador. Realmente, a década de 90, a gente teve um momento de encolhimento muito forte da produção cultural no Brasil, no mundo de uma maneira geral. Os cinemas de rua não fecharam apenas aqui, mas foi um processo, um momento que aconteceu no mundo todo. E era um momento que tinham pouquíssimos filmes que chegavam aqui em Salvador. Eu estava viajando muito e estava vindo para muitos festivais e ficava realmente muito triste de chegar aqui com essa quantidade tão pequena de filmes, essa diversidade mínima que tinha aqui. Foi nesse momento que surgiu a ideia tanto de criar um festival de cinema aqui, o Panorama, como também de criar uma sala de cinema. E no começo foi muito difícil mesmo, na verdade no total foram 8 anos até conseguir equacionar, elaborar um projeto, equacionar, reunir as pessoas, fazer uma equação financeira interessante que possibilitasse a revitalização desse cinema. Meus desafios aqui não são apenas em relação ao cinema. Bom, duas coisas. Primeiro é que tensionar o público sempre para um cinema que eu acho mais interessante, mais diverso, um cinema que eu gosto de ver, que de uma maneira geral não está nas salas de cinema. Por outro lado, eu estou no centro histórico da cidade. O centro histórico da cidade vem de um abandono há muitos anos. Vem de uma falta de pensamento, de política, de construção há muito tempo. E eu pensei também que fosse mais fácil. Depois que tivesse aberto o cinema, eu pensei que ia contar com uma série de parceiros, inclusive principalmente do poder público, para ajudar numa série de entraves e de questões aqui operacionais. Ano passado foram 32 festas na frente da Praça Castro Alves. 32 dias que a gente não pôde trabalhar. Que empresa funciona, pode sobreviver sem poder trabalhar durante 32 dias? Mas assim, isso é um exemplo, na verdade, do que a gente enfrenta no centro histórico, que é um dos centros históricos mais bonitos do mundo, mais belos do mundo. É um lugar que tinha que ser muito potencializado. Mas, na verdade, a gente não sabe trabalhar, não existe uma política, um ordenamento aqui voltado para o centro histórico. Isso é uma das brigas, é uma das lutas muito sérias do cinema. O cinema estar aqui é lembrar que o centro histórico existe, dar valor a essa. A crítica de cinema, para mim, a crítica de uma maneira geral está ligada à produção de pensamento. É uma questão ligada à inteligência. Então eu acho que a crítica tem um papel fundamental de despertar as pessoas, o pensamento, de despertar, de sensibilizar as pessoas para a diversidade cinematográfica, para a diversidade do olhar. E aí, lembrando que a gente tem no Brasil, isso é um problema brasileiro, não é baiano, não é esse problema da educação. Eu acho que foram 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de Lula, 2 anos de Dilma, e são, na verdade, 18 anos que a educação está cada vez pior. Isso, obviamente, vai refletir no cinema, nos filmes, no tipo de filmes que as pessoas que vão ao cinema querem ver. Então, a crítica é fundamental. Hoje a gente tem pouquíssimos críticos atuantes, mas até um pouco diferente da produção, eu estou vendo uma renovação. Eu estou vendo que tem algumas pessoas, graças aos blogs, aos novos espaços, que eles estão surgindo e surgindo com muito amor, com muita paixão por escrever sobre cinema. Isso tem sido muito bonito de acompanhar, porque eu já começo a perceber que tem uns 2 ali que tem muita qualidade, tem muito talento. E isso vai reverberar, na verdade, isso vai ecoar para o surgimento de outros, assim, nos próximos